Beijo da tia Fátima. Muita saudade de vocês, tá? Ó, prestem atenção. Vamos lá. A gramática eu passei para vocês da página 83 à página 87. Aí nós temos aqui, na página 83, nós temos falando sobre a morfologia, a sintaxe e a morfossintaxe. O que é a morfologia? A morfologia estuda o quê? A estrutura, a formação das palavras, as flexões das palavras, estuda a palavrinha dentro das 10 classes de palavras, que são aquelas que nós já conhecemos, são substantivos, adjetivos, pronomes, dejeição, artigo, conjunção, preposição, e até completar 10, tá? E a sintaxe estuda o quê? Estuda a relação das palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração, essa oração dentro de um período e esse período dentro de um parágrafo e o parágrafo dentro de um texto. Ou seja, como é que nós ordenamos as palavrinhas ali, obedecendo às regras gramaticais, tá? E a morfossintaxe trabalha os dois juntos, a morfologia e a sintaxe, tá? É só para vocês terem uma regra geral do que é tratado. E depois, na página 83, está falando sobre o parágrafo, né? Nossos textos são divididos em parágrafos. É uma organização que nós temos dentro de um determinado texto, ok? Aí fala sobre o parágrafo e depois, lá no finalzinho da página 83, nós temos falando sobre a frase. O que é uma frase? Nós temos as frases nominais, por exemplo, silêncio é uma frase nominal. Por quê? O que é a frase nominal? Aquela que não possui verbo. Nós temos as frases verbais, por exemplo, faça silêncio, tem um verbo, então é uma frase nominal, tá? E seguindo, página 84, sim, aí vem falando das frases nominais, das frases verbais, as frases exclamativas, as interrogativas, as negativas, as imperativas, as afirmativas, temos vários tipos de frases e isso elas são adequadas à mensagem que nós queremos passar para o nosso interlocutor. Nós vamos, ou seja, escolher a frase, que tipo de frase nós vamos usar para fazer parte da nossa mensagem com o nosso interlocutor. Muito bem. Depois, seguindo a página, aí nós temos oração. Então, nós temos lá, o que é uma oração? Oração é um contexto, é uma frase também que possui verbo, tá? Toda oração possui verbo. Para ser frase, não precisa possuir verbo. Então, ou seja, minha gatinha passou correndo aqui, alguma coisa que ela viu, escutou lá fora. Então, nós temos assim, por exemplo, é o que eu disse, silêncio. É uma frase? Sim, é uma frase. Por que ela é uma frase? Porque ela faz sentido. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, entrar na sala de aula e dizer assim, perna. Vocês vão olhar para mim e falar, o que a professora está querendo falar com perna? Então, ou seja, não vai fazer sentido naquele contexto ali, ok? Então, isso não pode ser dito como frase. Frase é tudo aquilo que faz sentido para mim e para o meu interlocutor, ok? Agora, toda frase é uma oração? Não, porque eu tenho frase que não possuem verbo. Toda oração possui um verbo. A oração ela é formada a partir de um verbo. Então, ou seja, toda oração é uma frase, sem problemas. Agora, nem toda frase é uma oração, ok? Muito bem. Então, o que é um período? Período é quando nós temos mais de uma, para vocês entenderem, é quando nós temos mais de uma oração, mais de uma frase, tá? Com verbo, ok? Então, eu tenho assim, seguindo aqui, aí nós temos assim, e tem alguns exercícios aqui, por exemplo, nós temos aqui, os animais estão chamando a matilha para a caça. Eu tenho uma oração, eu tenho ali, estão chamando, eu tenho uma locução verbal, formada por dois verbos, né? O verbo auxiliar e o verbo principal. Então, eu tenho aí um período simples, uma oração só. Então, por que ele é período simples? Porque ele só tem uma oração. Agora, eles saem à procura de comida quando a lua está clara. Eles saem à procura de comida. Saem, tem um verbo. Seguindo, quando a lua está clara. Está é outro verbo.
Então eu tenho dois verbos. Eu não posso, antes que eu passe, eu não posso separar a locução verbal. Eu não posso. Elas ficam sempre juntinhas. Então conta como um verbo. Não na forma simples, mas na forma de dois verbos. Tá? Agora, eu digo ali, eles saem à procura de comida. Saem, eu tenho um verbo. Quando a luz está clara, está é outro verbo. Um está numa oração, o outro está na outra oração. Então, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu deixei de ter um período simples, formado por uma oração só. Eu tenho, ou seja, um período composto, porque eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. As minhas orações vão ser contadas pela quantidade de verbos ou locuções verbais que eu tenho no período. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. E se eu tenho mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, eu deixei de ter um período simples, eu tenho um período composto. Ok? Muito bem. Está falando sobre período na página seguinte. Nós temos exercícios, temos interpretação de tirinha, temos falando também sobre o que eu expliquei para vocês, o período simples e o período composto, tá? Deixa eu ver até que página eu marquei para vocês, 87. Então, vamos para a página 86. Na página 86, nós temos assim, funções que as palavras desempenham nas orações. Então, nós temos, olha a janelinha verde que nós temos lá na página 86. Nós temos uma janelinha verde lá com 3 colunas. Nós temos os termos essenciais, aqueles que fazem parte da oração, que são chamados de termos essenciais, que geralmente não faltam na oração. Não é regra que ele tenha que aparecer. Talvez um não apareça, mas geralmente eles aparecem na oração. Então, quais são eles? O sujeito e o predicado. Carlos canta. Carlos está praticando a ação de cantar. Carlos é o meu sujeito. Canta é o meu predicado. Termos essenciais, sujeito e predicado. Tá? Esses são os termos essenciais dentro de uma oração. Carlos foi à feira. Sujeito, Carlos. Carlos praticou a ação. Foi à feira é o quê? É a informação que eu dou sobre o meu sujeito, que é Carlos. Essa informação que eu dou sobre o meu sujeito recebe o nome de predicado. Ok? Segunda coluna. Termos integrantes. Completam os sentidos de outros termos. Aí nós temos o complemento nominal e o complemento verbal. Vamos falar sobre os complementos verbais. Depois eu dou um exemplo de complemento nominal para vocês. Agora não é o momento. Vamos ficar nos complementos verbais. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo. Carlos foi à feira. Sujeito, Carlos. Predicado, foi à feira. Agora, o complemento verbal, o nome já diz. Complemento verbal, completa o sentido do meu verbo. Aí eu pergunto, só que agora, desculpa, agora eu não vou ter. Eu vou ter uma ajuda adverbial. Vou trocar meu exemplo, tá? Vou trocar. Carlos comprou balas. Carlos comprou balas. Vamos lá. Sujeito, Carlos. Predicado, comprou balas. Então, muito bem. Complemento verbal. Comprou, eu pergunto pro verbo. Comprou o quê? Balas. Eu estou completando o sentido do meu verbo. Todas as vezes que eu faço uma pergunta para o meu verbo e obtenho como resposta, aquela resposta do verbo é para o meu verbo, a pergunta feita para o meu verbo é um complemento verbal. O nome já diz, complemento verbal. Completa a pergunta que eu faço lá para o meu verbo. Completa o sentido do meu verbo. Ok? Complemento nominal eu vou deixar mais adiante. Não há necessidade agora. Termos, mas vocês têm que saber que são termos integrantes, só isso. Termos acessórios não são indispensáveis ao sentido, tá? Eu tenho como adjunta de nominal, por exemplo, o Carlos comprou balas, ok? O aí é um determinante, ok? Eu posso usar o aí? Sim, posso. Determinante também é classificado como adjunta de nominal. Isso vocês têm que saber.
o Carlos, tá? Deixa eu ver um outro exemplo agora para vocês. Fui ao Museu de Cera, em São Paulo. Eu fui ao Museu de Cera em São Paulo. Sujeito, eu pratiquei a ação de ir ao museu. Predicado, fui ao Museu de Cera em São Paulo, tá? Então, ok. Museu de Cera. Eu tenho aí esse de Cera, é uma adjunta de nominal. Por que ele é uma adjunta de nominal? O nome já diz, adjunta de nominal é aquela palavrinha que acompanha um substantivo. Ad significa junto, nominal, nome, então junto do nome. O adjunto de nominal ele só vai acompanhar substantivos, só substantivos. Ele não aparece em outro local, ele vai acompanhar substantivo, só substantivo. Então eu tenho Museu de Cera. Eu fui lá para o Museu de Cera. Então esse de Cera é uma adjunta de nominal. Ok? Ele vai acompanhar. Ele vai caracterizar um substantivo. Só isso, tá? Boneca de pano. Minha boneca de pano está no quarto, tá? Então, a minha boneca de pano está no quarto. Sujeito, a minha boneca de pano. Ela está lá no quarto. Predicado, está lá no quarto. Agora, boneca de pano é a característica da minha boneca. A boneca é um substantivo. Então, esse de pano é uma adjunta de nominal. Está classificando, está caracterizando, está dizendo de que é a minha boneca. Isso é uma adjunta de nominal. E a adjunta adverbial, eu me refiro a modo e lugar. Por exemplo, Carlos foi ao clube. Ao clube não é um lugar? Então isso é uma adjunta adverbial, lugar. Ok? Muito bem. E aposto é quando eu digo assim, Carlos, aluno do colégio X, é muito inteligente. Aluno do colégio X, tá? É um aposto. Ele vem entre vírgulas. Então, ou seja, ele está especificando, caracterizando, dando detalhes de quem é Carlos. Não é qualquer Carlos. É o Carlos, aluno da escola X. Isso é um aposto. Ele vem entre vírgulas, tá? Isso é para vocês terem uma noção geral. Geral, só isso. E depois, seguindo a página 86, continua falando sobre sujeito e predicado. E na página 87, que é a última página que eu passei, são exercícios que vocês vão fazer o quê? Vão exercitar, ok? Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem para mim no privado que eu oriento mais um pouco, ok? Faço o exercício, vocês vão ver que esse início não é complicado, mas ele é a base de tudo. Então façam com bastante atenção. Eu costumo dizer que essa base, esse início aqui é a ponta do iceberg. Ele é enorme embaixo. Vocês vão só aprendendo. Só que a gente quando constrói um prédio, a gente não tem que ter uma estrutura sólida. Então, isso daqui é a estrutura. Essa é a estrutura. Então vamos calcificar, vamos cimentar bem forte essa estrutura, para que essa ponta do iceberg, ou seja, se concretize, fique forte, para que vocês tenham base para aprender todo o restante. Isso aqui é o início e que vocês vão dar continuidade até o final do ensino médio. Então, muita atenção. Esse daqui é o início, é o tripé, é a sustentação do edifício de vocês, tá bom? Saudades e beijos da tia Fátima. Fiquem com Deus.